Dicas culturais, né? Nossa intenção aqui é ampliar o seu olhar para novas leituras, novas reflexões, novos filmes, porque quando a gente fala sobre algoritmos, eles interferem na nossa escolha. E a gente quer aqui dar uma mãozinha e ampliar. E hoje eu estou muito bem acompanhada para pedir dicas aqui. Vou começar com o Milton. Milton, o que você vai indicar? Você que sempre pede sugestões, etc. Olha que chique, vou pedir para você hoje uma sugestão de livro. Livro. Eu vou trazer 2 livros que não estão nas nossas bibliotecas. Um talvez esteja. Mas o primeiro deles, porque são 2 livros importantes para mim. Eu gostaria de que esses livros fossem compartilhados com as pessoas. O primeiro livro, um livro da década de 80, A Regra do Jogo, escrito por Cláudio Abramo, um jornalista, e que serviu como uma espécie de bíblia do jornalismo. Ele, Cláudio Abramo, já naquela época, trabalhava com a ideia de que nós precisávamos ter em sintonia técnica e ética. Não haveria técnica sem ética. Era fundamental que no jornalismo se exercitasse essa fórmula para que ela desse correta. Ou seja, eu não levanto uma informação e não publico um conteúdo a qualquer preço. A ética é fundamental como base do jornalismo. Uma frase do Cláudio Abramo, que trazia exatamente esse conhecimento, ficava numa placa de acrílico presa num dos pilares da antiga redação da Rádio CBN, na Rua das Palmeiras, bairro de Santa Cecília. Que era uma maneira de, quando você entrar, deparar com aquela frase e refletir sobre ela. O que me levou, inclusive, a desenvolver uma ideia de que, para muitos dos meus colegas que passavam, olhavam, aquilo impactava. Mas talvez para outros aquilo era apenas uma placa de acrílico. E a ética, quando não é exercitada, ela é estética. Ela é uma placa de acrílico. Isso, para mim, era muito importante. O livro A Regra do Jogo é da década de 80. Você vai encontrar em sebos, você vai encontrar nas livrarias virtuais, talvez como livros usados, mas é um livro importante para ser lido ainda hoje, até porque nós vivemos no mundo da comunicação. E cada um de nós aqui é produtor de conteúdo. Naquela época, só os jornalistas tinham esse espaço. Hoje, todos nós desenvolvemos conteúdo. Por isso é um livro importante. O segundo livro que eu vou propor é um livro de poesia e prosa de Mário Quintana, Sapato Florido. Esse livro é mais antigo ainda, publicado a primeira vez em 1948, mas que tem reedições. E, para mim, claramente, Mário Quintana é uma leitura essencial para todos nós, pela sua forma irônica, bem-humorada, crítica, às vezes depressiva. Mas todos esses sentimentos, essas reações que fazem parte do ser humano. E ele sabia, como poucos, descrever tudo isso em poucas palavras. E aí vem o ensinamento de Mário Quintana, que é você saber se comunicar com poucas palavras, mas de uma maneira muito efetiva. Então, são 2 livros, como eu disse, de bibliotecas do passado, mas que podem fazer parte da sua biblioteca a partir de agora. Nossa, diferente as suas sugestões. Vamos ver aqui que é um livro do ano passado, né? Esse foi do fundo do baú. E os seus vieram da onde? Eu fico muito feliz de ouvir o Milton, porque ele é um pouco mais novo do que eu. Mas, enfim, as referências de Cláudio Abramo, da boa época da redação da Folha, o Lourenço de Aféria, que é o moleque que ficava lendo as crônicas, que alternava com os outros cronistas da Folha, e eu pretensiosamente tentava escrever num jornalzinho lá de Botucatu, queria com 17 anos ser cronista, mas enfim. Todos nós queríamos ser um pouco Lourenço de Aféria, né? E acompanhei, claro, suas histórias de São Paulo, sou muito ligado a São Paulo, fui office boy em São Paulo durante muitos anos. Então, é uma honra primeiro estar aqui, porque além de eu ser radialista, tanto quanto você vivia a minha vida inteira dentro de emissora de rádio, eu sou teu fã, e é a primeira vez que eu tenho um contato pessoal com você, e eu sou um cara que gosta de rádio, gosta de quem faz rádio, e eu ouço rádio, então é um prazer trocar essa ideia com você. Estamos bem sintonizados nessa ideia. Isso. E eu te ouço muito, só não te ouvia tanto quando eu ficava concorrendo, que eu fiz Nova Brasil, Transamérica aqui até a pandemia, agora que eu estou mais livre. Mas enfim, então estava sempre você um dos meus programas ali, obrigatórios ali, sempre estou ali te ouvindo. Agora, já aproveitando que você é jornalista, então um grande escritor também que tinha essa habilidade, ele buscou essa simplicidade de dizer com poucas palavras grandes histórias, jornalista, correspondente de guerra, que também foi o primeiro livro que eu li, e me apaixonei por leitura muito cedo, que foi O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Então também a arte de escrever histórias, e tem o livro do Santiago, e por que O Velho e o Mar, já que a gente também falando com o mundo corporativo,
A gente está ali num ambiente social, pobreza, Santiago, ele é aquele cara que está fora da idade, não representa nada para aquele lugar. Sofre até um preconceito, um bullying ali dos outros, porque ele nunca consegue pescar nada, mas tem sempre a confiança de um garoto, tem a coisa afetiva, até que ele sai para pescar e pesca um peixe, mas na verdade esse peixe é que pesca ele, e aí fica aquela reflexão toda. Você busca alguma coisa durante toda a sua vida, depois aquela coisa que você busca é que te mata, enfim. Ele leva para várias reflexões, além de ser uma história linda, que está no cinema também, é um livro todo narrado, então eu como narrador também me apego a essa parte do livro, além do ator, do Spencer Tracy, né, que é da gravação original. Então, uma sugestão é O Velho e o Mar, é um livro totalmente filosófico, que trata um pouquinho da vida dessa busca que a gente tem incessante para pagar as contas, os boletos do dia, ao mesmo tempo ser honrado, ter reputação na nossa comunidade, e como às vezes se esvazia e eu preciso ter um feito, eu preciso pescar um peixe grande para que as pessoas voltem a me respeitar. Daí quando eu pesco o peixe, é o peixe que me leva e não sou eu que levo o peixe. Enfim. Gente, essa parte do podcast, ela para mim ela é muito intensa, porque é a hora que eu fico pensando que eu queria ter 60 horas por dia para ler tudo que eu gosto. Esse eu não li, esse eu nem conhecia. O primeiro que você falou eu nem conhecia, que não é minha área. Regra do jogo. Eu sou administradora, né? E é um livro, como eu disse, bastante antigo. É um livro que nem é publicado mais. Por isso, minha recomendação, vá no sebo ou vá nos sebos eletrônicos, porque se você colocar a regra do jogo, você vai encontrar esse livro. Na minha biblioteca você vai encontrar, está lá, até hoje. Até porque foi um livro que eu ganhei do meu tio, Tito Tages, que era um jornalista, dentre os vários jornalistas da minha vida. Era um jornalista e ele me deu aquele livro. Aquilo foi marcante para mim, para entender um pouco melhor do que realmente eu estava fazendo naquele momento. E até hoje faz. Até hoje é marcante, para mim é importante. Como eu disse, para mim foi a Bíblia do jornalismo. Bom, vamos falar um pouco de filme. Eu adoro filme. Eu acredito que o cinema ele tem uma responsabilidade grande na formação da sociedade. E então também quero ouvir dicas de filme. O que você vai sugerir para a gente? Qual que é a boa da vez, né? Eu trouxe 2 livros antigos. Eu vou trazer um filme mais antigo e um filme bem recente. Começo pelo recente e explico por quê. Zona de Interesse, 2023, filme adaptado. Concorreu ao Oscar, e porque ele traz 2 mensagens muito importantes. A primeira de como é fundamental a escuta. O filme provoca o telespectador ou o público a escutar, porque o som é fundamental, e a escuta é fundamental na comunicação. Ele é o primeiro processo, o primeiro passo. Saber escutar é se expressar, e é o primeiro passo. O último livro que eu lancei, com mais 3 autores, não por acaso, começa com escute. Escute, expresse e fale. E esse é um livro que a gente chama a atenção para a importância da escutatória como prática. E por isso o filme Zona de Interesse, para mim, é importante. Primeiro, por isso, porque ele nos provoca a escuta. E segundo, porque ele mostra muito do que nós vivemos hoje. Há uma tragédia no nosso entorno, e nós não estamos prestando atenção porque estamos vivendo numa bolha. Nós precisamos estar atentos ao que acontece no nosso entorno. E o livro mostra, livro e depois virou agora filme, né? Zona de Interesse, mostra muito claramente essa necessidade de eu perceber o que está acontecendo do outro lado do muro. Porque, muito provavelmente, se eu não interferir nisso, a tragédia pode ser ainda maior. O outro filme, esse é mais antigo e talvez mais clássico, quando nós falamos de mundo corporativo, que é o Invictus. Mas eu quero chamar a atenção para 2 cenas. 2 cenas de Morgan Freeman, que é Mandela, naquele filme, em 2 momentos em que ele está iniciando a presidência, o comando dele. Num primeiro, quando ele chega no primeiro dia de trabalho, é uma das cenas iniciais, ele encontra toda a equipe do governo anterior, governo branco, né? Todas aquelas pessoas acreditando que vão ser demitidas. Ele entra, tem uma fala humilde, acolhedora, que muda e transforma aquelas pessoas que estão ali. Depois, numa segunda cena, ele vai participar de um encontro do partido que o apoiou, do partido dele, e que estavam, naquele momento, destruindo nas discussões
todos os símbolos da África anterior, da África branca. E queriam, inclusive, mudar a bandeira dos Springboks, que era o grande time de orgulho da África. E ele, de rugby, né? E ele vai lá naquela reunião dos seus, porque todos eram semelhantes a ele, e ele tem um discurso que você poderia até dizer autoritário. Porque ele diz para as pessoas, vocês não vão fazer isso. Eu sei que vocês votaram por unanimidade, eu sei, e ele mostra o seguinte, eu sei o que vocês estão pensando, eu conheço vocês porque eu sou igual a vocês, mas nós não vamos agir desse jeito. Por quê? O que eu quero mostrar com isso? Porque essas duas cenas mostram que hoje o líder tem que saber adaptar o seu discurso de acordo com a situação. Então, ele soube o momento de acolher, ele soube o momento de ser autoritário, considerando a palavra autoritário com todos os cuidados que nós devemos ter, mas nós temos momentos diferentes na nossa vida, dentro de uma corporação, e nós devemos saber nos adaptarmos àquele momento. E é muito interessante essa postura que ele mostra nesses dois instantes. Acredito que essa seja uma boa lição, já que nós estamos falando aqui de mundo corporativo. E eu gosto muito de tripé, né? E acho que o tripé que sustenta essas duas cenas é a autenticidade dele. Nas duas, ele estava respeitando o senso de propósito dele, que acho que é muito que o líder precisa para conseguir transitar, né, nessas narrativas que precisam ser adaptadas. Senão o líder se perde. A gente trabalha muito com narrativa. Tem hora que, né, o meu cliente ele fala assim, estou perdido. Eu falei, não. Se você está perdido, você se desconectou de você. Porque a tua narrativa flutua, mas ela tem que estar ancorada nos teus valores, no teu propósito. E esse filme é um bom exemplo. Dá para fazer certinho o tripé. E você? Vou aproveitar que você falou de propósito e voltar aqui para o indivíduo, para um filme antigo também, Todos Estão Bem, com Robert De Niro, acho que aí já tem uns 20 anos esse filme, que fala do profissional padrão, operário, né, crente no seu poder de sustentar a família, aquela família tradicional, uma mulher em casa também, correta, que cuida dos filhos e todo esse processo de educação das mães. E ele é aquele cara que trabalha de sol a sol, mas é orgulhoso porque ele está ajudando a América a crescer. Ele trabalha numa indústria de fios, os cabos elétricos não, de telefonia dos Estados Unidos. Então ele tem orgulho quando ele viaja de olhar para aqueles cabos de fio, eu colaboro para a construção desse país, então ele tem aquele orgulho. Mas ele vive para trabalhar e a outra obrigação está com a mulher que cria os filhos e ele pergunta da filha, ela está bem, ela foi estudar fora, pergunta do outro filho, todos estão bem. E ele tem a ilusão de que o papel dele está sendo muito bem cumprido, cada um está fazendo a sua parte, ele é orgulhoso. Ele fica viúvo, aposenta e faz um churrasco em casa. Eu posso fazer spoiler, porque isso aqui não é um programa de trailer, né? Ele faz um churrasco em casa no domingo e às vésperas um filho, por um motivo, não vem nem vai nenhum dos filhos. E aí ele resolve, então, ir visitar os filhos. E os filhos são todos fakes. Os filhos não são aqueles... Estão todos bem que a mãe contava. A mãe mascarava a realidade de cada filho. Como você falou do seu primeiro livro, do Paternidade, né, que você escreveu, então é o seguinte, a gente está num sistema muito complexo, mas a principal coisa é o que é importante para a minha vida. Eu não começo qualquer propósito inventando um propósito. Eu tenho uma conexão afetiva com a minha família, né, com as pessoas com quem eu me associo de uma maneira amorosa, crio uma família, eu preciso viver com essa família. Se eu não consigo equilibrar o Kairos com o Cronos, o que eu vendo do meu tempo, o que eu tenho de experiência, eu posso chegar ao fim da minha vida e frustrado, assim, poxa vida, eu construí esse país, eu construí essa família, penso que a minha filha é bailarina, penso que meu filho é um CEO, penso que meu filho não sei lá. Não, estão os três frustrados, os três em subempregos, porque faltou um pai, talvez, ali, afetivo, um pai construindo outro tipo de coisa. Então, eu quero aproveitar todos estão bem, porque todo mundo nessa ambição, nessa busca, claro, de sucesso, de tudo, a gente tem que equilibrar bem essas caixinhas e falar, aqui é uma riqueza, aqui é meu trabalho, tudo tem que se conectar, porque senão a gente acaba faltando alguma coisa lá no fim. E esse filme está conectado com a ideia lá do Zona de Interesse. Não, isso que eu ia falar, totalmente alinhado. Conectado, porque você não ouve o que está acontecendo do outro lado do muro. E esse muro, às vezes, está dentro da sua casa, dentro da sua família. Não, você está no foco, né? Foco, vai lá. Você está orgulhoso, seja orgulhoso do seu filho, seja
seja nas falhas dele também, esteja na fragilidade, na vulnerabilidade, que é assim que a gente constrói humanidade sensível a todos esses temas que a gente tem tratado aqui, né? Ele foi falando, foi muito conectado com o seu, e essa surdez, muitas vezes, como um mecanismo de defesa, né? As pessoas acabaram, em alguns momentos, ficando tão frágeis que elas preferem não olhar porque não vão dar conta. Mas isso não quer dizer que aquilo não vai aparecer aqui, só porque eu não estou olhando. Ixi, isso aqui daria pano para manga. Mas, ó, estouramos o tempo, vamos para as mensagens finais. Irineu, aquela mensagem para ficar no coração das pessoas e a gente encerrar bem bonito o nosso episódio. Bom, como eu tenho tratado do futurabilidade, o futuro que inspira, a ficção chega aí, a indústria está aí, a velocidade é essa. Vão ter coisas, vai mudar a ferramenta, vai mudar tudo. Tem coisas que não precisam mudar e não vão mudar. Uma delas são os seus valores, os princípios, a ética, a moral, como é que você combina, como é que você alinha os seus compromissos. Porque a questão de futuro, o futuro virá de qualquer jeito. Você vai participar dele ativamente como um agente da mudança ou você pode ser uma vítima das mudanças se você não estiver surfando bem. Agora você tem que pensar quem sou eu no futuro. As coisas vão mudar, tem essa perspectiva que você tem, mas nem tudo vai sair do jeito que você está imaginando aí. Então, construa hoje o eu futuro. O eu, a minha família futuro, a minha organização futuro. A partir daí eu elaboro os planos, os futuros desejáveis. Futurabilidade é bem isso. Muito bom. E a sua mensagem, Milton Jung? Eu vou lembrar aqui, já que eu citei Mário Quintana, uma frase do Quintana que está num outro livro dele, Caderno H. E o Mário Quintana diz que a gente escreve uma coisa, a gente pensa uma coisa, escreve outra, e as pessoas e o leitor entendem uma terceira coisa. E à medida que tudo isso passa, a coisa propriamente dita percebe que não foi dita propriamente. E por que essa frase, não escrita exatamente da maneira que eu falei aqui para vocês, não reproduzida, ou originalmente não reproduzida como eu falei agora, mas por que essa frase para mim é importante? Porque geralmente nós maldizemos o outro antes de pensar que talvez a nossa palavra não tenha sido bem dita. Então vamos prestar atenção de como nós estamos transmitindo a nossa palavra, a mensagem que nós estamos transmitindo para o outro, e para perceber qual é a reação que ele tem. É muito mais fácil achar que o outro é que não entende, quando de verdade sou eu que não me faço ser entendido. Então preste atenção em como você está trabalhando a sua palavra, porque talvez isso vá mudar completamente a sua relação com pessoas com as quais você muitas vezes não tem contato ou tem dificuldade de se relacionar. É de muita profundidade. Você sabe que os atendimentos, quando passaram para online, eles me dão a possibilidade de gravar pedaços da minha conversa. É revelador, que eu dou um play e faço a pessoa se assistir. Ela fica assustada com ela mesma. Com o que ela disse. Não, mas não como ela disse. Isso, mas não foi isso. Eu falei, está aqui. Né? E a partir do momento que você reconhece, você pode aprender a dizer coisas malditas de formas benditas. Ai, gostei do trocadilho. Bom, vamos terminando por aqui nosso episódio. Irineu, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Agenda sempre ocupada. Milton Jung, eu sei que você deve ter acordado de madrugada para variar, tá aqui com a gente, então também muito obrigada. Mas é um prazer estar aqui com você, Irineu, muito obrigado aí pela companhia. Poxa, é um prazer estar ao seu lado aqui nessa sala. Muito bom. Vou agradecer à Sétima pelo apoio, pela estrutura, toda a equipe que está aqui nos acompanhando, Tiago Toledo, edição, distribuição, Marcela Mello, apoio no roteiro, e claro, a você que está aqui, né, nos motivando a sempre entregar o nosso melhor, tá bom? Então, até o próximo episódio. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização, Academia de Competências Integrativas.